Então, bom dia a todos. Agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes. É um privilégio ter a atenção dos órgãos de comunicação do nosso Conselho num tempo e numa circunstância que não é já a das eleições autárquicas. No próximo dia 4 de dezembro vamos ter eleições, sim, mas para líder do Partido Social Democrata e também para os órgãos do PSD da nossa autarquia. É disso que vamos falar, mas antes importa recordar resumidamente o que se passou até chegarmos aqui. Como sabem, fui convidado para ser mandatário da lista a afirmar Torres Vedras e aceitei. Ser mandatário, formalmente, é ser o representante legal junto do Tribunal, mas política e socialmente tem outro significado. Convida-se para mandatário alguém respeitado e considerado na sociedade. Daí que tenha aceito com honra o convite. Inopinadamente, depois das listas da coligação terem sido publicamente apresentadas no Parque do Chopal, recebo a visita do Dr. Eduardo Pacheco, informando-me que havia um desentendimento entre os 3 primeiros membros da lista candidata à Assembleia Municipal, na sequência do qual tinham saído da lista 2 elementos, pelo que me vinha pedir para aceitar ser cabeça de lista da coligação à Assembleia Municipal. Naturalmente pedi que me explicasse qual era o desentendimento e a explicação tinha a ver com a ordem que cada um ocupava na lista de candidatos. Achei os argumentos para uma decisão tão importante e tão inoportuna muito pouco relevantes, realmente incompreensíveis. Disse exatamente isso ao Dr. Eduardo Pacheco e pedi-lhe para tentar consertar posições. Não fazia sentido que questões de cariz pessoal pudessem pôr em causa o partido e uma lista publicamente já apresentada. Pela inoportunidade e pelo insólito desta situação, disse-lhe que se não conseguisse resolver a situação, voltaríamos a falar, convencido que estava que o assunto ia ter solução. Porém, surpreendentemente, o Dr. Pacheco voltou sem solução e eu aceitei ser candidato e cabeça de lista à Assembleia Municipal. Fui, portanto, candidato por uma circunstância fortuita e não de forma deliberada. A surpresa seguinte foi o facto do partido não ter dado uma explicação pública das mudanças de candidatos na lista da Assembleia Municipal, de tal modo que nem suscitou sequer a curiosidade dos órgãos de comunicação. Ora, a política faz-se para os cidadãos e para que os factos políticos e a ação política cheguem ao conhecimento dos cidadãos, a forma de o fazer é através dos órgãos de comunicação social e agora também através das redes sociais. Sem o palco da comunicação social, os políticos não existem. É por isso que tantos políticos são também comentadores, analistas, animadores, críticos e outras tantas tarefas nos jornais, nas rádios e nas televisões. Precisam de ter palco para chegar aos eleitores. Isso dá aos órgãos de comunicação e aos jornalistas uma enorme responsabilidade. Porque, tendo em conta que cada um de nós tem as suas próprias convicções e simpatias, os jornalistas têm um dever moral e ético de despir os sentimentos e as convicções do cidadão, que cada um é, para serem tão isentos quanto possível e dar um tratamento tão igual quanto possível a todos os intervenientes políticos. Mais relevante ainda quando este comportamento é condição indispensável à existência do próprio sistema democrático. A democracia depende disso, entre outras coisas também importantes. Digo com toda a convicção e também por experiência própria. Fui, como provavelmente alguns sabem, sócio fundador de uma revista e de um jornal, a revista 4 Centros e o jornal A Pena, ambos no Concelho de Sintra. Fui também fundador como cooperante ou cooperador, nem sei bem como é que se diz, da cooperativa que criou a Rádio Ocidente, depois transformada em sociedade por cotas, cotas que adquiria todos os outros sócios. Formei então uma empresa que detinha os 2 órgãos de comunicação, a Rádio Ocidente e o jornal A Pena. Cheguei a ser, inclusive, diretor do jornal. Tenho, portanto, algum conhecimento sobre o trabalho dos órgãos de comunicação, locais e regionais, e sei das dificuldades que havia e há fazer um trabalho informativo, isento e completo, bem como as dificuldades de sustentação financeira dos órgãos de comunicação. Não estou a fazer estas referências por vaidade, mas sim por saudade.
Vendi a empresa há cerca de 20 anos à Renascença, mas ficou o vício bom e a saudade da comunicação social. Tal como a comunicação social, também a política é um vício bom, sobretudo quando é uma atividade exercida com grande nobreza. Entendida e praticada como serviço aos outros, serviço à comunidade, dádiva de si aos outros, sem esperar recompensa. Esperar, sim, reconhecimento. É com esse espírito que aqui estou. Há 10 anos atrás tive um cancro no intestino, tive também 2 isquémias cardíacas já. Num dos casos fiquei até nos cuidados intensivos do Hospital de Torres Vedras. Valorizo a vida, mas tomei consciência da sua inconsistência e da sua impermanência. Compreendi que a vida é demasiado curta para ser também pequena, fútil, inútil. É por isso que me disponho a poder vir a ser candidato a líder da Comissão Política Conselhia. Gostaria de deixar um rastro, uma memória de alguém que fez alguma coisa pela sua terra. Somos todos mortais, mas podemos ser eternos na memória do coração daqueles que cá ficam quando nós nos formos. O partido é um instrumento que agora poderei utilizar para uma ação política que sirva os munícipes do nosso concelho. Acho que há anos o PSD de Torres Vedras vive à roda do mesmo grupo reduzido de pessoas. Nos últimos 12 anos foi liderado por 3 companheiros desse mesmo grupo. O trabalho político não tem sido suficiente e não tem sido consequente, porque em 45 anos nunca conseguimos a confiança da maioria dos eleitores. Com o aparecimento de novas forças políticas, o PSD no Concelho de Torres Vedras ou muda radicalmente no processo de trabalho político ou corre o risco de desaparecer, ou seja, deixar de ter vereadores eleitos e ter apenas 1 ou 2 deputados municipais. Apresentei no partido 3 comunicações escritas que hoje vos posso disponibilizar, uma na Comissão Política pós-eleitoral, outra na primeira reunião de eleitos e suplentes do PSD nos órgãos autárquicos e outra na Assembleia Geral de Militantes. Esta última foi aplaudida pela generalidade dos militantes presentes, com alguns a aplaudir de pé. De seguida, o companheiro Hugo Martins anunciou a sua candidatura à presidência da Comissão Política. Não anunciou o programa, nem a estratégia, nem os métodos de trabalho, nem os objetivos políticos. O Dr. Hugo Martins, que muito considero, foi vice-presidente da última Comissão Política, que se demitiu por assumir responsabilidades nos resultados negativos das eleições autárquicas. Já foi também presidente da Comissão Política no passado recente, candidato a presidente da Câmara, derrotado, mas ainda assim eleito vereador por 4 anos. É uma das pessoas que tem estado em permanência conotado com a liderança do partido nos últimos 20 anos. Acho importante que os militantes e os eleitores saibam o que propus fazer agora, acho importante que os militantes e os eleitores saibam o que propõe fazer agora o Dr. Hugo Martins, que não fez no passado. Assim como não faço questão de ser candidato a nada, deixo aqui um desafio público ao Dr. Hugo Martins, que assuma como suas as propostas que apresentei ao partido e que foram amplamente elogiadas. Que se comprometa a colocar em prática essas propostas de trabalho e a sua orientação estratégica com vista a uma vitória eleitoral em 2025. Se o fizer, terá o caminho livre que eu não serei candidato. Se não o fizer, significa que o que se propõe fazer é manter o status quo. Manter o status quo é, nas atuais circunstâncias políticas, transformar o PSD numa força política irrelevante no nosso Conselho. Sendo assim, farei aquilo que os militantes do partido quiserem que eu faça. Se me apoiarem clara e inequivocamente em número e em disponibilidade para o trabalho, serei candidato e darei o meu melhor nos próximos 2 anos para cumprir as promessas que escrevi nos documentos que apresentei aos órgãos do partido. Se não existirem condições para tal, não disputarei as eleições que, nas atuais condições políticas internas, não têm nada de democrático, dado que o reduzido número de militantes inscritos com direito a voto fazem quase todos parte do grupo que tem liderado o PSD nos últimos anos e são fiéis seguidores do ainda mais reduzido grupo de que faz parte o Dr. Hugo Martins. Alerto, portanto, todos os sociais-democratas para o risco do definhamento próximo da extinção do PSD em Torres Vedras,
se não houver uma forte mobilização para uma transformação profunda do partido, a começar pela liderança, é isso que vai acontecer. É isto que tenho a dizer por intermédio da comunicação social, a todos os militantes e simpatizantes do PSD e também aos eleitores em geral, porque sem o PSD forte, a democracia fica mais pobre. Muito obrigado a todos vós pela atenção que prestaram e agora estou disponível para as vossas perguntas, se entenderem fazê-las. Já esclareceu que na base da assistência do Marco Paulino e da Rita Sá, que são essas duas pessoas que são na lista, estão ali algumas divergências relativamente aos lugares que ocupam. Exato, exato. Portanto, aqui a explicação que me foi dada é que a doutora Rita Sá não aceitou ser número 3, atrás do Dr. Luís Carlos Lopes, e queria ser número 2. E o Dr. Luís Carlos Lopes, que era presidente da Comissão Política e que não tinha sido ele a fazer a lista, porque quem terá feito a lista foi o Dr. Claudino, portanto, não aceitou passar do número 2 para o número 3. E, portanto, depois, circunstancialmente, o Dr. Claudino solidarizou-se com a Dra. Rita Sá. Também não se percebe muito bem, porque, quer dizer, se foi ele a fazer a lista, não é? Portanto, esta atitude depois de solidariedade com a Dra. Rita Sá, eu penso que foi um braço de ferro que o Dr. Claudino fez, porque pensou que dessa maneira conseguia, digamos, obrigar a haver esta troca, de passar a Dra. Rita Sá para número 2 e o Dr. Luís Carlos Lopes para número 3. E então, como não cedeu, não é? O Dr. Duarte Pacheco foi ter comigo a pedir-me para eu assumir o lugar de cabeça de lista à Assembleia Municipal. E eu achei que tinha o dever de servir o partido, numa circunstância destas, não é? Portanto, e aceitei. E isso, de alguma maneira, não era isso que o Dr. Claudino, que o Dr. Marco Claudino esperava, não é? Portanto, ele esperava ter força suficiente e peso suficiente dentro do partido para obrigar a que acontecesse aquilo que a doutora Rita Sá queria e que ele naturalmente também queria, porque senão não se tinha solidarizado com ela. Pelo menos a solidariedade é a interpretação que, isto é a interpretação que eu faço dos factos, não é? Portanto, nenhum deles quis, nós tentamos realmente obter esclarecimento. Durante a campanha eleitoral percebemos que não quisessem, porque, enfim, estavam em campanha e perturbado um pouco. Mas depois da campanha também ninguém quis dar explicações. Essa foi uma das coisas que também me desagradou no próprio partido, porque eu acho que o partido tinha a obrigação de explicar à população em geral para que tinha havido uma alteração na configuração da lista e porque é que isso tinha acontecido. Até porque isso de alguma maneira colocou-me numa situação de minoridade, que dá a impressão que o partido tinha vergonha de me ter apresentado como cabeça de lista em substituição do Dr. Claudino. O que, quer dizer, para quem foi convidado a servir o partido dessa maneira, também não foi muito simpático, não é? O Luís Carlos manteve o lugar, ele foi o único que manteve o único? Sim, manteve o número 2, que era onde estava. Como é que isso tudo tem afetado o relacionamento entre os eleitos na Assembleia Municipal? Convém que trabalhem em equipa para... Não, isto não afetou em nada o relacionamento, antes pelo contrário, porque isto não tem nada a ver com questões pessoais, nem em relação ao Dr. Hugo Martins, de quem eu, aliás, gosto como pessoa. Agora, o que eu acho é que o PSD precisa de um rejuvenescimento, precisa de uma renovação. E se não o fizer, desaparece. Se calhar é um termo muito forte, o desaparecer, mas, quer dizer, mas fica muito limitado do ponto de vista político, porque vão desaparecer eleitores do PSD para a Iniciativa Liberal, que desta vez não concorreu, mas vai concorrer na próxima, vão desaparecer eleitores para o Chega, vão desaparecer eleitores
para os Unidos, portanto, que tem tido uma dinâmica importante do ponto de vista político. Portanto, o PSD vai perder peso político no Conselho e o PSD é um partido importante no Conselho e no país. Quer dizer, o PSD já ganhou várias vezes eleições quando é para a Assembleia da República, no Conselho de Torres Vedras, mas para os órgãos autárquicos perde sempre. Portanto, alguma coisa tem que mudar. E eu acho que não se pode mudar fazendo a mesma coisa, não é? Portanto, era aquilo que dizia já o Einstein, não é? Portanto, que é a loucura pensar que fazendo a mesma coisa só obtém resultados diferentes, não é? Portanto, alguma coisa tem que mudar. E eu acho que tem que mudar a começar pela liderança. Não sei se... O que é que tem... disse que tinha apresentado as suas ideias numa publicação, mas... Eu tenho ali os documentos, se vocês quiserem. Resumidamente, o que é que acha que o PSD precisa fazer? Eu preciso de fazer tanta coisa, deixa-me ver aí os papelinhos, que é mais fácil para mim. Não é? Portanto, eu apresentei um trabalho... Não percebi. Quando é que são as eleições para a Conselhia? São agora, no dia 4 de dezembro, no mesmo dia da eleição do Presidente do Partido. Portanto, eu apresentei um primeiro documento logo na primeira reunião da Comissão Política a seguir às eleições. E nesse documento eu dizia que, caros amigos, mais do que refletir sobre o passado, importa refletir sobre o que fazer no futuro. E desta abordagem e das sugestões sobre o trabalho a fazer no futuro, pode quem quiser avaliar as insuficiências do passado. Eu não quis estar, digamos, a fazer críticas, porque as pessoas fizeram o melhor que podiam e sabiam, quer dizer, não... Agora, não fizeram foi o suficiente para convencer o eleitorado e para conquistar a confiança do eleitorado. Eu depois digo, penso que retirar o PS da Câmara de Torres Vedras implica retirar-lhe a liderança nas 13 freguesias do Conselho. Na minha opinião, esse objetivo tornou-se mais difícil agora, com a nova força política Unidos, que surgiu e nos superou no resultado para a Câmara Municipal. O PSD, nas próximas eleições, deve ir sozinho a votos. O PSD deve, desde já, estudar os programas apresentados pelo Partido Socialista, quer para o município, quer para as freguesias, e ser, desde já, o garante de que essas promessas vão ser cumpridas. Para além do alerta junto dos eleitores das promessas não cumpridas, importa divulgar em tempo oportuno as nossas propostas na Câmara Municipal e nas freguesias, quer sejam aceitas ou rejeitadas nas diferentes autarquias. Para isso, o partido deve dispor de um instrumento de comunicação social. Sugiro uma web TV. O partido deve realizar reuniões trimestrais em cada uma das freguesias e divulgá-las por esse instrumento de comunicação, bem como através dos outros meios de comunicação. O envolvimento dos órgãos de comunicação em todas as ações do partido é fundamental. O tema dessas reuniões são assuntos em curso ou em falta em cada uma das freguesias, comparando o prometido com o executado. A execução do orçamento de cada autarquia deve ser acompanhada criticamente em cada 3 meses. A comparação deve incluir a análise do desempenho financeiro da autarquia, quer nos proveitos, quer nos gastos e nas aplicações das receitas financeiras. Os cidadãos são muito sensíveis àquilo que os políticos fazem com o seu dinheiro. Uma vez por ano, em outubro, na última reunião trimestral, o partido deve fazer um balanço do ano e uma rentrée política, de preferência com festa, música, discursos políticos, transmitido em direto pelas webs TV. Tudo à semelhança da festa do Avante, em versão reduzida ao nível das nossas freguesias ou do nosso concelho, com música e tasquinhas, se for possível. Também o novo agrupamento político Unidos terá dificuldade em desalojar o PS da Câmara porque divide connosco os votos dos eleitores não socialistas. Assim, o trabalho político durante este mandato deve procurar uma concertação de posições políticas naquilo que for possível e conveniente. Deve ser analisado se existem presidentes de junta em final de mandato, para aí se estabelecer uma estratégia política adequada. Enfim, não sei se quer que eu continue a ler, porque eu posso disponibilizar isto. Portanto, isto foi, digamos, uma primeira reflexão. Portanto, eu vou no ponto 14, são 23. Isto foi uma primeira reflexão que eu apresentei na primeira Comissão Política pós-eleitoral. Depois, na segunda reunião, já com os eleitos, já com
os membros eleitos para todos os órgãos, incluindo para as Assembleias de Freguesia, eu apresentei um outro documento que também vos posso disponibilizar, um pouco, enfim, naquela linha, mas já um pouco mais refletido e um pouco melhorado. Mas naquela linha, portanto, com algumas ideias adicionais. Depois, na reunião, na Assembleia Geral de Militantes, produzi outro documento, na mesma linha de raciocínio, mas também com outras ideias a adicionar àquelas. Este último foi aplaudido com uma parte significativa dos militantes de pé na Assembleia de Militantes. Mas eu depois não tenho a sensação de que isso se traduza, porque os militantes que aparecem na Assembleia de Secção são sempre os mesmos. São sempre as mesmas 30 pessoas. E, portanto, não há, digamos, uma comunicação para os 600 militantes que o partido já teve e que muitos já estão inativos. E outros, inclusive, já faleceram. Não é? Portanto, e também não houve, nos últimos anos, uma dinâmica de conquistar novos militantes. Portanto, com esta estratégia, ou com a ação política desta maneira, o partido vai cada vez sendo menos relevante e tendo menos apoios e menos militantes e menos simpatizantes e menos tudo. Isto tem que mudar. Se alguém acreditar que os princípios ideológicos do PSD consubstanciam uma prática política que faz falta ao Conselho de Torres Vedras e faz falta ao país, isto tem que mudar. Portanto, e tem que mudar agora, quer dizer, é a oportunidade para mudar agora. E foi por isso que eu, com 70 anos e meio, não é, me disponibilizei para me candidatar à Comissão Política para os próximos 2 anos. Os mandatos são de 2 anos, e o que eu gostaria era de, se tiver o apoio significativo dos militantes do partido, sobretudo aqueles militantes que não fazem parte do tal grupo dos 30, não é? Portanto, dos outros militantes que estão adormecidos, se houver realmente um empenho, uma determinação, eu em 2 anos penso que com uma equipa jovem consigo criar condições para que essa equipa jovem depois dê continuidade ao trabalho político que eu penso que é indispensável e urgente ser feito. E é por isso que eu vos pedi para vir aqui e para vos comunicar esta minha ideia, esta minha disponibilidade e esta minha convicção. A ideia é apelar aos militantes que não costumam aparecer. Exatamente, exatamente. Porque senão fica fechado. Senão o círculo fica fechado, senão, digamos, a democracia dentro do partido está diminuída. Porque, quer dizer, porque aquele grupo de pessoas que, no fundo, são todos amigos uns dos outros, voltam sempre no mesmo. Portanto, porque há 12 anos, acho que foi o Dr. Claudino que foi Presidente da Comissão Política, depois há 8 foi o Hugo, ou ao contrário, não sei, se foi o Hugo há 12, foi o Claudino há 8, depois agora foi o Luís Carlos Lopes, mas quer dizer, as ideias são comuns, portanto, eles pensam todos da mesma maneira e, portanto, fazem todos, digamos, as mesmas coisas em conjugação de ideias. E, portanto, quer dizer, o partido está fechado naquele círculo. Portanto, é preciso abrir o partido a outras pessoas, a outras ideias, a outras iniciativas, por forma a que se construa dentro do próprio partido uma confiança diferente e uma dinâmica diferente. Se não for assim, duvido muito que se saia deste pequeno círculo vicioso, digamos assim. O que eu percebi também pelo que acabou de ler é preciso um trabalho durante 4 anos e não só... Exatamente. Vamos lá ver, não é... eu acho, até lhe devo dizer mais, eu participei na campanha eleitoral, percorri aí as freguesias, para aldeias onde eu nunca tinha ido, adorei ter a oportunidade de conhecer melhor o Conselho, porque nós acabamos por circular nas vias principais e há muitas aldeias no Conselho que a esmagadora maioria dos munícipes do Conselho não conhecem, não é? Portanto, nunca lá foi. Eu adorei conhecer. E fiquei chocado com uma coisa em particular, é que os políticos, porque de facto nós
nas autarquias, os candidatos são todos políticos. Não é? Quando se fala dos políticos, achamos que é os outros, mas não são os outros, somos nós também. Não é? Nós também. E os candidatos aos órgãos todos das 13 freguesias são quase 200 pessoas, não é? Ou mais de 200 pessoas, nem sei. Portanto, tem muita gente. Agora, se multiplicarmos isto por sete listas candidatas, não é? Portanto, estamos a falar de... Pois, nem todas as candidatas juntas todas. Mas estamos a falar sempre de mais de 1000 e tal pessoas, não é? No total. Bem, e depois essas 1000 e tal pessoas, durante a campanha eleitoral, estão a fazer campanha eleitoral. Nós, por exemplo, andámos aí com um autocarro a percorrer as freguesias. E depois a gente passa para as pessoas no seu trabalho. Uns a fazer casas, outros na vindima e outros não sei o quê. E eu vejo uma tristeza nas pessoas que olham para nós e que dizem assim, o que é que estes gajos, em vez de andar a trabalhar, andam aqui para gastar o dinheiro do povo, não é? Até a campanha eleitoral hoje tem que ser diferente. Isto não tem nada a ver com os anos a seguir ao 25 de Abril, onde as campanhas eleitorais eram uma festa que envolvia toda a gente, todos os eleitores. Agora não. Agora, o tal trabalho que é preciso realizar durante os 4 anos é a campanha eleitoral. A campanha eleitoral não pode ser aquilo que tem sido até agora. Porque as pessoas reagem mal àquilo. Há ali um conjunto de pessoas que anda em festa na campanha eleitoral quando está toda a gente a trabalhar, gastando o dinheiro dos contribuintes. Não é? Portanto, quer dizer, até estas coisas a gente tem que refletir e mudar. Não é? Exato. Portanto, até estas coisas a gente tem que mudar. Quer dizer, isto não pode continuar assim. Eu acho que sim. Até agora, vamos imaginar que apareceu um grupo político que se afirmou muito rapidamente, o Unidos, não é? Afirmou-se, é inegável. Portanto, em poucos meses teve um apoio significativo. A Câmara Municipal ficou à frente do PSD. E à frente significativamente. Não é? Mas não foi buscar votos à abstenção. Foi buscar votos aos outros partidos. A abstenção não diminuiu. Antes, pelo contrário, ainda cresceu um bocadinho. Portanto, se nós somarmos aos 45, qualquer coisa, de abstencionistas, os quase 4% de votos brancos e nulos, temos quase 50% do eleitorado que não mostrou confiança em nenhum partido dos 7 que se apresentaram. Não é? Amanhã não são 50%, são 55% ou 60%. E o que é que isto significa em termos da democracia? Não é? Que raio de democracia é esta em que a maioria não vota em ninguém? Recusa todos. Não é? Isto, do meu ponto de vista, é a morte do sistema democrático. Portanto, um dos objetivos, aliás, na intervenção que fiz na Assembleia Municipal, na tomada de posse, referi isso. Um dos grandes objetivos daqueles que acreditam no sistema democrático é reverter esta situação. Ora, só se reverte esta situação se os eleitores voltarem a confiar nos políticos. Para voltarem a confiar nos políticos, o comportamento dos políticos tem que ser diferente. Em todos os aspectos, não é? Tem que ser diferente. De forma a que alguém... Porque há aqui um fenómeno que tem a ver com a comunicação social que é assim. Não sei se não deveria ser de outra maneira, mas é assim, não é? Só é notícia aquilo que é mau, não é? Portanto, quando aparece um político a fazer um aldrabice, é notícia. Mas se aparece um político a fazer uma coisa boa, não é notícia, não é? E, portanto, aquilo que os cidadãos sabem é tudo aquilo que os políticos fazem de mal. Aquilo que os políticos fazem de bem não é notícia, não chega, a mensagem não chega ao cidadão. E, portanto, isto também destrói a imagem dos políticos, porque eu acredito que a maioria dos políticos é gente honesta e gente séria. Há maus políticos, não é? Até há maus políticos demais. Se fosse um, já era mais.
Mas, quer dizer, mas há maus políticos como há maus carpinteiros, e há maus engenheiros, e há maus médicos, e há maus... Não é? Portanto, quer dizer, há pessoas com um comportamento errado em todas as atividades humanas. Quer dizer, não são só os políticos, são os ordinários. Mas isto é preciso construir essa imagem, e essa imagem constrói-se no comportamento, designadamente nas autarquias, no comportamento dos políticos e na atividade dos políticos junto do eleitorado, junto da população. Portanto, quando os cidadãos passarem a ver os políticos como gente que dá o seu melhor em benefício da comunidade, passam a ter outra imagem. Mas isso tem que ser demonstrado na prática. Portanto, faz a prática política, a ação política diária dos partidos tem que mudar, tem que ser diferente. Se quisermos acreditar que a democracia continua a ser o futuro do nosso sistema político. Não sei se serve de inspiração o resultado obtido pelo engenheiro Pistachini. Sim, eu não acompanhei a campanha do engenheiro Pistachini. Era uma pessoa diferente, que veio de fora. Exatamente, e no PSD há muita gente que acredita que houve erro na contagem, uma coisa qualquer. O engenheiro Pistachini primeiro preparou a campanha eleitoral de outra maneira. Portanto, o PSD não teve... Quer dizer, o Dr. Eduardo Pacheco teve, na prática, sozinho no PSD. Não tinha uma equipa. Porque, vamos lá ver, um partido que se candidata a um órgão autárquico, quantos pelouros é que a Câmara Municipal tem, não é? O que é que a Câmara Municipal fez em cada um dos pelouros? O que é que fez bem, o que é que fez mal? O que é que devia ter feito de outra maneira? O que é que se esqueceu, não é? Pelouro a pelouro. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a campanha eleitoral. O Dr. Eduardo Pacheco, a única coisa que falou foi da saúde e do hospital, que é muito importante, mas que nem sequer é um pelouro da Câmara, não é? Portanto, porquê? Porque ele não teve nenhuma equipa a preparar uma proposta eleitoral e uma campanha eleitoral que lhe permitisse usar aquilo que de bom a Câmara fez e aquilo que de mau a Câmara fez ou aquilo que a Câmara não fez e devia ter feito. Portanto, ora, sem esta preparação, não há hipótese de candidato nenhum brilhar, não é? Porque o candidato anda ali a agitar uma bandeirinha, pronto, não é? E bem, isso tem que mudar. Tem que fazer uma espécie de governo sombra. Exatamente, não é? Aquilo que eu propus, não sei se está escrito, mas acho que sim. Uma das coisas que eu propus nós temos 5 elementos na Assembleia Municipal. E aquilo que eu propus era cada um dos elementos, como também o PS tem 5 vereadores, não é? Portanto, cada um dos elementos da Assembleia Municipal acompanharia o trabalho feito por cada um dos vereadores, nos respectivos pelouros de cada um. E bem, porque só assim, com este acompanhamento, é que a gente pode avaliar, bem ou mal, o trabalho da variação e preparar uma solução alternativa. Ora, se nós não fizermos isto, vamos para umas eleições a vender banha da cobra, quer dizer, porque isto sem trabalho não há solução, não é? Sem trabalho não há solução. Só para terminar, eu penso que, não sei se ouvi bem, mas se propõe que o PSD concorra sozinho, ou seja, Sim. Eu acho... mas eu acho que o PSD... a força da imagem do PSD é maior do que, por exemplo, a sigla afirmar Torres Vedras. Não é? Portanto, aquilo que o PS faz, e com o qual eu concordo, não é? O PS, de uma maneira geral, concorre sozinho. E o símbolo do PS tem muita força. E o símbolo do PSD também tem muita força. E acho que se dilui na circunstância de aparecer coligado. Quer dizer, com franqueza, até já nestas eleições, eu acho que o CDS acrescentou pouco, não é? E muito menos o PPM, não é? Portanto, acho que o PSD, se quer afirmar, também está na lógica da refundação ou da reafirmação do PSD, deve ir sozinho às próximas eleições.
Espero que tenham gostado da conversa e que não tenham dado o tempo como perdido. E agradeço mais uma vez a vossa... vocês também mataram um bocadinho a saudade que eu tenho da comunicação social. A Teresa preparou fazer